pessoas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou Eli Andrade, sou psicóloga e minha missão é passar informações para vocês. E no vídeo de hoje, vamos falar especificamente do transtorno do pânico. Não é de uma forma robotizada como é ensinado pelos professores, mas assim, só para ressaltar que cada caso é um caso. Se não servir para você, deixa para o seu coleguinha. Então, vamos lá. O indivíduo com transtorno do pânico, ele sempre, sim, geralmente ele está apreensivo, sempre fica apreensivo. E o nosso mental, ele trabalha bem com uma coisa de cada vez. O conflito, ele gera e expande uma ansiedade que pode causar uma pane. Quando o psicológico, ele entra em colapso, o seu inconsciente está sinalizando uma desordem. A pessoa tem que ter consciência que seus pensamentos comandam o seu corpo e que é necessário uma limpeza dos pensamentos nocivos e uma organização para criar um casco de proteção e administrar uma coisa de cada vez. O transtorno do pânico é um conflito psicológico, não começa no espiritual. Porém, nós somos espíritos temporariamente humanos. Então, veja bem, muitas doenças, elas começam do espiritual para o físico. Entre outras, começam do físico e terminam atingindo também a parte espiritual. Então, aqui é importante, o que eu quero ressaltar, a importância espiritual. Bem, independente da sua denominação. A denominação, quando eu refiro, eu estou me falando de religião. Use seus recursos, um tratamento, tá? Faça tudo aquilo alternativa, terapia alternativa, o que você puder para se sentir bem. Mas não desiste e nem diz amém para que o profissional diz, quando o profissional vem falar que a doença não tem cura, põe isso na sua cabeça. Você nasceu assim? Você já nasceu assim? Então, corra atrás. Não diga amém. Porque o que a ciência comprova hoje, amanhã pode ser refutado. E vice-versa. Então, bora lá, vamos ser feliz, tá? Vamos correr atrás, porque você vale muito. E assim como o nosso sistema imunológico, ele fraco, ele fica vulnerável a qualquer doença. Eli, você está dizendo que mesmo o transtorno sendo psicológico, ele pode abalar ou poderá abalar? Sim, diminui a nossa imunidade. E isso causará uma vulnerabilidade e você fica desprotegido. Geralmente, o indivíduo com transtorno do pânico, ele projeta a perfeição no outro, não consegue enxergar o além do alcance. Quando se decepciona, cria um bloqueio emocional tão grande, mas tão grande que poderá ocasionar a morte psicológica. E você sofre, né? Se você sofre com esse distúrbio, tenha em mente que a perfeição é escravidão. Permita-se errar. Observe sua respiração. Se permita ser quem você é. O sujeito que está falando mal de você ou de outra pessoa está falando na verdade dela mesma. A pessoa que está falando do outro está falando dela, não é de você, não é do fulano, não é do cicrano. Aproveita, pega essa dica. Começa a observar a leitura ao contrário que a pessoa fala. Que às vezes não é 100%, não é sempre, não é uma regra, mas às vezes o indivíduo, ele está sempre querendo te manipular. Então, uma forma de te convencer é falando aquilo, mas na verdade é o contrário. Entendeu? Diminui seu lado analítico, que só te paralisa. Você idealiza tanto com tanta perfeição que não consegue atuar. Você poderá diminuir o impacto psicológico, só lembrando que quando você administra os seus afazeres,
isso diminui. A ansiedade, ela perde o espaço. Vamos lá. O que a pessoa pode fazer para realinhar? Primeiro, buscar independência emocional. Segundo, o hábito de conversar consigo mesmo irá ajudar a organizar seus pensamentos. Então, tenha o espelho como seu melhor amigo. Isso irá ajudá-lo e muito. Mas peça ajuda. Se tiver de pedir ajuda, peça ajuda. Se tiver de delegar essa responsabilidade, faça isso, porque irá tirar um grande peso das suas costas. Terceiro, tenha consciência que seus pensamentos comandam o seu corpo. Quarto, tenha o hábito da leitura, porque a leitura irá dar asas. Você vai adquirir conhecimentos. Quinto, anote tudo no papel para organizar a resolução. Isso facilitará muito a sua vida. Sexto, quando se preocupar, conscientize o aqui e o agora, o momento presente. Porque o amanhã será outro dia. Resolva uma coisa de cada vez. Sétimo, tenha consciência que sua conexão entre seu eu interior irá ajustar o seu exterior, que causará uma sensação de bem-estar, a vontade de viver. Voltará a contemplar o belo e agradecer por coisas simples. Essa conexão do pânico, ele causará tensões no seu corpo que afetará outros setores da sua vida. E é como pedalar de bicicleta e a corrente cai. Você perde a energia para continuar. É rápido, mas tem. No transtorno do pânico tem. Por isso que a pessoa fica muito insegura. Mas o meu intuito aqui não é falar do transtorno em si. Eu estou querendo dizer que não há uma congruência entre o corpo e a mente, o espiritual e o terreno. Os seus pensamentos têm que estar em congruência com seus sentimentos. O conflito é gerado pelos pensamentos e os sentimentos. Porque uma coisa quer outra, e a outra quer outra, e fica trabalhando entre o racional e o emocional, e aí o conflito só expande, né? Por isso que quando você faz a administração, quais são as prioridades, o que eu posso fazer aqui agora, nesse exato momento, isso vai fazer com que você tenha mais segurança, né? Eu não trabalho com crenças, eu trabalho com percepção. Eu tenho minha percepção, a minha percepção sempre foi desde criança, né? Eu sempre tive a percepção espiritual um pouco aflorada, por isso que eu optei pela psicologia, justamente por ter essa percepção de ver, de ouvir e de sentir, né? E é isso. E a ciência, ela tem sua importância, a ciência, ela tem suas vantagens, mas ela não abrange tudo. Porque no princípio, para ser uma ciência séria, ela teve que restringir, principalmente a parte espiritual. Não é porque a parte espiritual não existe, ela existe sim, só que não cabe à ciência trabalhar essa parte espiritual. No momento, foi o que deu para fazer. Ela teve que excluir. Então, eles passaram a estudar, a trabalhar a ciência através de objetos. Aí eles excluíram a espiritualidade, mas não quer dizer que não existe. Pelo contrário, a ciência é só apenas 30%. A ciência ainda é muito pouco. Ninguém tem controle de nada. Ninguém tem controle de nada. E quando o profissional falar que eu sei que vai falar, que a doença não tem cura, não fique desanimado. Use todos os recursos, mas não desiste de você. Continue na terapia e use os recursos da parte espiritual. Você é mestre de si mesmo
E saiba que a ciência, o que ela comprova hoje, amanhã pode ser refutada. E a ciência não é uma verdade absoluta. Lembre-se, o autoconhecimento é muito importante para o malabarismo da vida, porque a vida não é fácil. Um beijo de luz na sua alma, porque você vale muito e eu acredito em você.